Muito bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Nós vamos iniciar mais um culto online, amém? Hoje é o domingo dos Filhos de Deus, é o dia que nós, frequentemente estamos na casa do Senhor, e feito o estudo da palavra, é um momento de celebração, um momento de adoração a Deus. E nesse tempo de lockdown não está sendo permitido a realização de cultos online ou de cultos presenciais. Então, por conta disso, nós vamos estar realizando o culto online, é o culto no lar, tá bom? Então, vamos entrando, convide a sua família, convide os seus amigos, no nome de Jesus, compartilhando aqui o link. Dá um tempinho aqui para os irmãos entrarem. Em nome de Jesus. O link, vamos lá, partilhar agora. Esperar os irmãos entrarem. Bom dia, muito bom dia, você que está entrando aqui conosco. Laure, bom dia. Irmão Ismael, bom dia. Pronto, aqui já compartilhei. Ah, tá, o áudio está bom. Amém, chame os irmãos. Sempre no início da live eu dou um tempinho para os irmãos entrarem. Dá tempo de compartilhar, dá tempo de acessar o link. Amém. A obra de Deus não pode parar. E o Senhor nos deu essa ferramenta, que é a internet e as redes sociais. E nós estamos usando essa ferramenta em favor do reino. E hoje o Senhor ele tem uma palavra no nosso coração. Nos últimos dias eu estava conversando com os irmãos que esse é o tempo do qual o Senhor está preparando a sua igreja, o Senhor está despertando a cada um de nós para que nós venhamos nos posicionar verdadeiramente como filhos de Deus. Eu não sei se você recebeu o convite, mas que foi publicado no Facebook também, no WhatsApp, que tem um versículo lá de João, que diz que a todos que creram em Jesus, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. E nós somos feitos filhos de Deus não pela vontade humana, não por uma questão biológica, mas sim pela vontade de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso único Salvador. E uma vez que nos tornamos filhos de Deus, nós temos o direito à herança. A herança que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Então temos o direito à bênção, temos o direito à libertação, à cura, à salvação e tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, né? A paz, a alegria e a presença de Deus. Isso é algo tão forte que quando o Senhor Jesus ele se entregou, o véu do santuário se rasgou e aquilo que impedia as pessoas, de modo geral, ter acesso à presença de Deus foi retirado. Né? Então, hoje, todos nós que desejamos ir até Deus, nós podemos, independente da nossa idade, independente da nossa situação, da nossa condição social, econômica, se nós cremos em Jesus, nós podemos chegar a Deus. E Jesus, ele nos ensinou. E ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vai a Deus se não for através do Senhor Jesus. Amém? Então, é a nossa oportunidade de estar mais perto de Deus. O áudio está baixo? Eu não sei se eu estou com medo. Vou tirar aqui o fone. Pronto, vamos fazer o teste aqui. Estamos testando.
Os irmãos estão entrando, Dona Cleia bom dia, está aqui conosco. Os obreiros estão aqui, Felipe, Dona Cleia e a Dayara. Dona Verônica, bom dia meus irmãos. Ian, Pastora Rai está aqui já também. Irmão Roberto, bom dia, Deus abençoe. Amém. E agora, o áudio melhorou? Tem como alguém só me dar o retorno? Eu estou só dando aqui o tempo. Tava melhor com fone? Ok. Então vamos botar o fone de volta. Vamos melhorando cada vez mais no nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos lá. Coloquei o fone. Então, antes de nós iniciarmos esse momento da palavra, eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Amém? Feche os seus olhos no nome de Jesus. Bom dia, Gustavo. Deus abençoe. Obrigada. Vamos lá? Sempre antes do início da palavra, nós fazemos a oração. E isso tem que fazer parte da nossa vida com Deus. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós devemos sempre pedir para que Jesus venha trazer o entendimento, para que o Espírito Santo venha trazer a revelação, porque nós precisamos do conhecimento que vem de Deus. Nós não temos que ficar presos apenas na letra e ter o conhecimento pelo conhecimento. Quando o Espírito Santo ele abre o nosso entendimento, a nossa vida começa a mudar, porque começa a haver uma transformação na nossa mente e no nosso coração. E isso vai acarretar em nós a mudança na nossa maneira de falar, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de agir. E é através da palavra de Deus que o Espírito Santo ele traz o convencimento, porque Jesus falou que o Espírito Santo seria enviado depois que Jesus fosse elevado aos céus. O Espírito Santo ele está aqui para nos ajudar. E a Bíblia diz que ele nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar de tudo que Jesus falou. E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, para que a obra do Espírito Santo venha sobre nós, a obra de Deus venha sobre nós, é necessário que venha também o entendimento da palavra de Deus, essa libertação que nós tanto precisamos, ela vem quando nós conhecemos a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele falou sobre isso: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a palavra de Deus é a verdade. A verdade que nós precisamos é o alimento para a nossa alma, é o alimento para a nossa vida. Então, nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos, feche os seus olhos, eleva o seu pensamento a Deus nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oh, aleluia, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Estamos aqui, Pai, todos reunidos nesse propósito, apesar que estamos longe de forma física, mas em espírito nós estamos aqui unidos para pedir que o Senhor venha sobre nós, venha, Pai, sobre cada vida. Venha, Senhor, sobre cada coração e traga a luz do entendimento da Tua palavra. Senhor, prepara o nosso coração para receber essa semente. Que o nosso coração seja uma terra boa, para quando a semente for plantada, essa semente ela venha florescer e venha produzir os frutos que irão glorificar o Senhor, os frutos de justiça, o fruto do arrependimento, da mudança de mente. Ó, venha sobre nós nessa hora e vai tirando todo o embaraço, vai tirando do nosso coração tudo que impede de nós compreendermos melhor a Tua vontade, porque a Tua vontade se revela na Tua palavra. Venha nessa hora, venha limpando o nosso coração, perdoa as nossas falhas. Se no decorrer dessa semana nós deslizamos ou nós pecamos sem perceber e até mesmo querendo, Senhor, venha, Pai, sobre nós nessa hora e traga o Teu perdão, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Nós queremos, Senhor, se apresentar diante de Ti com as mãos limpas e o coração puro. Queremos pedir que o Senhor venha, traga o alimento do céu, traga, Senhor, a mensagem do Teu coração nesse tempo para a Tua igreja. E eu creio, Senhor, que esse é o tempo do qual o Senhor está despertando a Tua igreja para algo novo na Tua presença, algo novo contigo. Ó, venha, abre os nossos olhos espirituais, tira a cegueira espiritual, tira, Senhor, toda a religiosidade, toda a incredulidade do nosso coração e nos ajuda a compreender, Senhor, as verdades
verdade sagrada, aquilo que o Senhor, meu Deus, quer nos ensinar nessa manhã. Por isso, Senhor, vem em cada lar, e desde já eu peço, abençoe cada pessoa que está aqui, aquelas que irão, Senhor, posteriormente estar assistindo, abençoe os seus lares, Senhor, e aonde tiver alguém da família desse meu irmão, dessa minha irmã, que também venham ser alcançados pelo Senhor, e eu te peço, venha sobre nós, o Senhor tem liberdade para agir aqui na nossa vida, o Senhor é bem-vindo no nosso coração, por isso fala conosco, Senhor, é o que pedimos e agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, então nós vamos iniciar a palavra. Na semana passada, na semana retrasada também, nós iniciamos um estudo que fala a respeito de oferta, né? E muitas vezes nós temos na nossa mente, né, quando se fala de oferta, é só dízimo e oferta, é só dinheiro que nós temos que dar a Deus. Mas na verdade existem muitas maneiras de nós ofertarmos a Deus. Nós podemos ofertar a Deus a oferta da gratidão, o sacrifício de louvor, que é quando nós adoramos a Deus, mesmo em meio à dificuldade, mesmo tendo motivos, às vezes, circunstanciais para reclamar, murmurar, até mesmo duvidar de Deus. Mas nós decidimos olhar para Jesus e decidimos ali glorificar o nome do Senhor. Isso é um sacrifício de louvor. E a palavra de Deus fala que aqueles que oferecem a Ele sacrifício de louvor, esses glorificarão o nome dEle, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida, entregamos o nosso coração, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus e renunciar à nossa, nós estamos ali entregando uma oferta. E nós aprendemos também através da palavra de Deus que o Senhor Jesus, Ele é a oferta. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu único Filho, para todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor Jesus, Ele foi uma oferta entregue, uma oferta pelos nossos pecados, porque tudo aquilo que era feito, né, os pecados, as atitudes iam trazer uma consequência, né, e o pecado ele gera morte. Então nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos, mas Jesus veio, Ele também se entregou como uma oferta, né, como um Cordeiro de Deus. Ele não pecou, né? Nós sabemos que na época de Moisés, quando foi feito a primeira Páscoa, foi necessário matar um cordeiro, e ele não poderia ser qualquer cordeiro, ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser exatamente como Deus queria. E o Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele, sem pecado, Ele é a oferta perfeita para nos salvar, amém? Então, Ele foi a oferta. E assim como Ele se entregou, né, nós podemos também aprender com Ele que nós também podemos nos entregar. Deus deu o melhor. Jesus é o melhor de Deus para cada um de nós. Jesus é a oferta perfeita. Então, nós também podemos dar o melhor a Deus. O Senhor, Ele quer uma entrega total. Ele não quer 90%, 95%. Ele quer totalmente. E Ele entende sobre esse dar, porque Ele entregou o Filho por amor. Assim somos nós. Nós também temos que ofertar a Deus. Tudo que fazemos a Ele tem que ser por amor, tem que ser com o coração grato. A palavra do Senhor fala que não é por necessidade nem por tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Nós temos que ser essa oferta voluntária, o sacrifício no altar do Senhor, se entregar. E muitas vezes essa entrega ela vai requerer de nós renúncia. A palavra do Senhor fala que Jesus, Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir Jesus vai requerer de cada um de nós uma oferta, amém? Uma renúncia. Então, nós vamos entender por que o coração, né? O que Deus quer? Ele quer o coração. E a gente, às vezes, ouve falar muito sobre isso. Porque Deus, Ele quer o coração, porque Deus, Ele se importa com o coração. E quantas vezes nós ouvimos isso? Então, por que o coração? Por que logo o coração? Deus não fala, a palavra não fala assim, olha, eu quero a tua mente, porque é na mente, né? Eu poderia ser outra coisa, mas Ele fala a respeito do coração. Tá bom? Então, para iniciar essa mensagem, para que a gente venha entender, nós vamos iniciar aqui no livro de Marcos, capítulo 7.
Marcos 7, versículo 1. Iniciar com o ensinamento do Senhor Jesus. Amém? Marcos capítulo 7, versículo 1. Diz assim: reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo eles que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciões. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos. Interpelaram os fariseus, os escribas, porque não andam seus discípulos de acordo com a tradição dos anciões, mas comem sem lavar as mãos? Respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. Amém? E aqui aí vou pular aqui, versículo 13. Versículo 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhe: ouvi-me todos e entendei. Não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra do homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros alimentos. E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, blasfêmias, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. Amém? Então, resumidamente, o que foi que aconteceu aqui? O Senhor Jesus, ele estava nessa ocasião reunido, com os fariseus e alguns escribas, que eles eram religiosos, e eles sempre ali estavam procurando em Jesus um motivo para condená-lo, um motivo para falar mal dele, um motivo para duvidar da sua conduta. E eles, observando, perceberam que os discípulos, quando eles estavam comendo, eles não lavavam as mãos antes. Então, eles foram lá até Jesus falar: por que os teus discípulos não cumprem a tradição dos homens, dos anciãos? É a tradição dos homens, na verdade. Então, ali eles foram interrogar o Senhor Jesus. E ali Jesus falou de algo, chamou eles de hipócritas. Por quê? Porque eles colocavam as tradições, os costumes humanos acima da vontade de Deus. Ele até fala aqui a respeito do Corban, que em outra oportunidade eu vou explicar melhor, que era quando, por causa da tradição do homem, eles negligenciavam o mandamento de Deus. Então, se ali eles estavam querendo condenar os discípulos para dizer que eles estavam errados, que eles não estavam agradando a Deus, eles, na verdade, cometiam algo muito pior. E aí, nesse momento, que surgiu ali essa situação, o Senhor Jesus, ele chama a multidão, ele chama a atenção para algo que ele vai dizer. E o que ele fala? Ele até fala assim, versículo 14, convocando ele de novo a multidão, disse-lhe, aí ele vai chamar a atenção: ouve e entendei. Não há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
né? Então, o Senhor Jesus, quando ele usa essa expressão, ouvir e entender, ele estava chamando a atenção das pessoas para elas prestarem atenção no que ele estava dizendo e para elas meditarem. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Existem coisas que ali no momento, quando nós lemos, nós não vamos entender de imediato. Por quê? É aqui que eu quero falar algo com os irmãos. O ensinamento do Senhor Jesus, ele é um ensinamento de um nível maior. Por quê? Um nível mais elevado do que o nosso. Jesus, ele veio trazer o conhecimento, o ensinamento do reino de Deus. E as coisas de Deus, elas são compreendidas de forma espiritual. É por isso que nós sempre oramos, Senhor, fala comigo, me ajuda a entender essa palavra, porque o homem de si mesmo, ele não consegue entender aquilo que é espiritual, amém? Porque tem coisas que Jesus poderia estar falando que se eles tentassem entender da forma humana, eles não iriam compreender. Eu vou dar um exemplo aqui muito clássico, eu falo clássico porque eu acredito que a maioria dos irmãos já conhece a passagem, quando o Senhor Jesus falou com Nicodemos, que era mestre da lei, ele não era qualquer pessoa, ele era alguém que conhecia tão bem a lei que ele ensinava, né? Ele era considerado ali mestre, ele era um dos grandes ali. E aí o que foi que aconteceu? Quando Jesus falou para ele, em verdade vos digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, quem não nascer de novo. E aí ele tentou entender, compreender Jesus com o conhecimento humano. Aí ele até falou para Jesus, por acaso pode um homem sendo velho voltar para o ventre? Ou seja, Jesus não estava falando de algo físico, ele não estava falando de algo biológico, ele estava falando de algo espiritual. O nascer de novo é ter um novo coração, amém? É ter um coração segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Então Jesus estava falando de algo espiritual, a mesma coisa aqui, né? Uma situação física, como é que se eu comer aqui sem lavar as minhas mãos, eu vou me contaminar. Mas eles estavam tão preocupados com a questão física, a questão da aparência, a questão externa, que eles chegaram ao ponto de interrogar Jesus por conta disso. Mas Jesus aproveitou ali aquela oportunidade, porque em tudo ele sempre usava da oportunidade para ensinar. Ele falou, olha, o que verdadeiramente contamina o homem não é o que entra, né? Biologicamente falando, nós comemos, aí nós sofremos todo aquele processo da digestão e o alimento sai, né? Totalmente processado e sai. Não é isso que contamina o homem. O que contamina o homem é aquilo que sai da sua boca. E Jesus falou, porque o que sai da boca o que sai da boca está no coração. E o que está no coração? Aí ele fala, né? Aqui, vamos ler aqui novamente. Versículo 21. Vamos ler a partir do 20. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e a soberba e também a loucura. Então, do coração do homem surge todos os maus sentimentos. E aqui nós também podemos observar que os discípulos não entenderam o que Jesus falou, né? Eles pediram, Jesus nos explica essa parábola. Aí Jesus falou, vocês ainda não entenderam? Mas para a multidão Jesus falou, olha, ouve e entender. Ou seja, pensa nisso, fique pensando, fique refletindo. Só que os discípulos não entenderam. Então Jesus ele foi mais além. Ele falou que do coração do homem surge tudo isso. Agora, irmãos, por quê que Jesus falou isso? Que é do coração do homem que surge, né, os maus desígnios, homicídios, adultério, tudo isso, né? Eu não sei qual é a tradução que você está lendo, mas com certeza você vai ver palavras que sejam sinônimo ao que Jesus falou. Porque assim, nós temos que entender o seguinte, quando o pecado entrou na humanidade, ali houve uma contaminação, né, da humanidade, da espécie humana. Então, toda pessoa que nascia, ela já nascia com uma natureza decaída, uma natureza corrupta. Então, por isso que existe a necessidade dessa mudança, dessa transformação.
Todos nós precisamos dessa mudança, todos nós precisamos receber de Deus o novo, porque pelo projeto original de Deus, não era misturado com o pecado, não era a nossa natureza não era corrupta, mas como o pecado entrou, a natureza humana se corrompeu. Então, toda pessoa, quando ela nasce, naturalmente, ela vai ter os desejos da carne, ela vai ter ali os desejos humanos, mas para que nós possamos, melhor assim dizendo, andar com Jesus, é necessário que haja uma transformação. Nós estamos aqui hoje porque estamos desejosos da palavra de Deus. Nós estamos aqui porque queremos aprender mais e também porque nós queremos ter a vida eterna, não é verdade? Nós estamos aqui para receber o melhor de Deus. Então, nós estamos recebendo o que? O conhecimento que vem do Senhor. E ele está dizendo aqui que da natureza humana é isso. Então, para que o homem venha andar com Deus verdadeiramente, consiga renunciar à carne, consiga, né, ser essa nova criatura que Jesus fala, é necessário ter uma mudança no coração. Amém? Porque é do coração que vai surgir tudo isso. Quando nós queremos saber o que está no nosso coração, basta nós observarmos o que sai da nossa boca, o que pensamos e o que estamos fazendo. Quando Jesus fala, olha, surge homicídios, surge prostituição, blasfêmia, isso são ações. E essas ações, elas são realizadas porque no coração do homem está esses desejos. Então nós temos o que observar? Quando a palavra de Deus fala que todos nós devemos nos examinar, aí muitas vezes a gente não entende, né? Como é que eu sei o que está no meu coração? É só observar as nossas ações. Porque aquilo que está no nosso coração é o que vai refletir nas nossas atitudes, vai refletir no nosso pensamento, vai refletir nas nossas reações, porque nós somos sim provocados todo o tempo, nós somos seres humanos, sujeitos a erros, a falha, sujeitos a provocações, mas quando nós começamos a observar como está a nossa vida, a gente vai entender se verdadeiramente o nosso coração está firmado na palavra ou não. Então, por isso a necessidade de entregar o coração a Deus, entregar o coração, de ter esse novo coração, porque quando Deus ele recebe o nosso coração, ali ele vai ter a liberdade para fazer a mudança. O Espírito Santo vai agir para trazer a mudança. E quando a pessoa ela muda no seu interior, ela vai refletir essa mudança no falar, no agir, no pensar. Amém? Apesar das falhas. Então é por isso que Jesus ele falou sobre isso, que é para a gente o que? Meditar. Então é do coração que surge. Amém? Então por isso que nós sempre devemos pedir, Senhor, limpa o meu coração, né? Aquela música, limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Nós precisamos sempre estar, né, aquilo que até mesmo o pastor Hugo fala, debaixo dessa cachoeira, receber o refrigério, receber essa limpeza. Porque hoje nós estamos no mundo e nós estamos tendo esse contato direto com a contaminação que está no mundo. A gente não tem como viver dentro de uma bolha e ficar isolado do que está acontecendo no mundo. Isso não dá para acontecer. Então, nós estamos expostos a tudo que está acontecendo. Mas é necessário que a gente venha cuidar do nosso coração, né? E a palavra do Senhor fala que sobre tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o quê? O nosso coração. Amém? Nós temos que ter o zelo de ter o temor a Deus para guardar o coração e não deixar que venha entrar de tudo, não. Nós precisamos aprender a reter aquilo que é bom. Então, aqui nessa mensagem, nós podemos entender com Jesus que é do coração do homem que surge as coisas ruins. E por isso a necessidade de pedir a Deus um novo coração. Muitas vezes a gente está praticando o pecado, a gente não consegue vencer. E a gente só ora, Senhor, me ajuda a vencer aqui esse pecado, me ajuda a vencer isso. E às vezes nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não estamos indo na raiz. A raiz do pecado está no coração. Então quando a pessoa ela tem a mudança do coração, ela vai ter a mudança das atitudes, ela vai ter a mudança do ela vai ter o arrependimento. Amém? E para que a gente entenda melhor, abra aqui a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3.
Lembrando para os irmãos que hoje nós iniciamos esse estudo, amém? Tem muita coisa para falar da palavra de Deus. E nós vamos dar continuidade e aprender cada vez mais o que o Senhor Jesus quer de cada um de nós, principalmente nesse tempo. Hebreus, Tiago, capítulo 3. Vai anotando, irmãos. Vai anotando a referência que nós temos essa semana a meditar nessas palavras, amém? Tiago, capítulo 3, no versículo 1, ele fala assim: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Aí ele vai falar, né? Observai os navios, que só com leme eles dominam todo o navio. Versículo 6. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Versículo 13. Mas antes de iniciar aqui o versículo 13, vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender. Ele está falando aqui sobre a língua, que ela é um órgão do nosso corpo, mas porém ela é necessário a ter o domínio próprio, porque a pessoa que ela consegue dominar a sua língua, ela vai conseguir dominar todo o corpo. E o que Jesus falou? Que o que contamina o homem é aquilo que sai, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, muitas vezes, as palavras podem sair da nossa boca e provocar uma reação muito ruim, um resultado muito ruim, né? A partir do momento que a pessoa fala, né, aquelas palavras elas não voltam, né? Então, quando a gente quer se retratar, o que a gente fala? A gente pede perdão. E a Bíblia está falando aqui que apenas uma chama, né, ela incendeia toda a floresta, algo pequeno traz um prejuízo muito grande. A mesma coisa é a nossa língua. Se nós não soubermos dominar as nossas palavras, se nós não tivermos o fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, nós vamos até mesmo nos colocar em situações difíceis, né? Mas muitas vezes a gente lê aqui essa palavra, a gente pensa, Senhor, muda a minha maneira de falar. Deus vai mudar sim a nossa maneira de falar, mas a raiz da mudança ela vai estar lá no coração, porque um coração transformado, um coração cheio da palavra de Deus, vai falar da fé, vai falar de Jesus. Um coração transformado, um coração novo, vai dizer, vai trazer tudo aquilo que vem de Deus. Então, nós precisamos nos aprofundar nas nossas orações. Senhor, eu estou falando isso, eu não consigo dominar minha maneira de falar na hora da raiva, na hora da ira, eu falo de forma precipitada, então me ajuda, Senhor, me dá um coração segundo o teu. Então, nós vamos ver essa mudança. Então, o que a gente pode entender? Que realmente aquilo que está no coração vai refletir na nossa maneira de falar. Não tem como eu falar assim, eu vou me pegar como exemplo, eu dizer, olha, eu sou de Deus, mas eu falo palavras torpes. A Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação.
Eu posso dizer que eu sou de Deus, mas se eu falar as coisas contrárias à palavra, ali tá mostrando que o que está no meu coração não é a palavra de Deus. Então eu não posso ficar nessa inconstância. Uma hora eu louvo a Deus, falo as coisas de Deus, outra hora eu estou ofendendo as pessoas, eu estou fofocando, eu estou murmurando e a murmuração desagrada a Deus. Então não tem essa de da mesma fonte sair água salgada e água doce. Como é que pode, né? Eu vou dar um exemplo aqui, a mangueira, ela vai produzir a maçã? Não. Uma outra azeitona, ela vai produzir figos? Não vai. Então, o nosso coração vai trazer os frutos externos para a nossa vida. Vai nos mostrar como é que está o nosso coração. Então, é por isso que Jesus quer o nosso coração, porque Ele quer nos transformar. E uma vez com um coração novo, um coração transformado, nós seremos verdadeiramente testemunhas de homens e mulheres de Deus. Amém? Então, quando nós temos essa consciência através da palavra de Deus, que precisamos, que necessitamos de um novo coração, nós iremos regar as raízes. As raízes vão ser regadas. E o mal ele vai ser tirado exatamente pela raiz. O Senhor Jesus, Deus, na verdade, Deus ele fala aqui no livro de Jeremias, vou pegar aqui rapidinho. Jeremias 17, ele fala assim, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Então, assim, tem uma outra coisa que nós podemos entender através da palavra de Deus, é que somente Ele conhece o nosso coração. Eu vou aqui dar um exemplo, de algo que é externo. Eu vou me dar aqui um exemplo, vou me colocar, pronto. Eu faço uma boa ação para ajudar as pessoas. Estou fazendo uma coisa boa? Sim, eu estou fazendo uma coisa boa. E as pessoas podem me julgar, nossa, olha aí, está fazendo o que é bom, essa daí é uma mulher de Deus. Ok, né? Estou sendo, digamos assim, observada e alguém vai dizer, não, ela está fazendo aquilo que é bom. Só que Deus ele vai mais além. Ele vai olhar qual é a intenção do meu coração. Eu estou fazendo algo bom, mas qual é a intenção? Né? E muitas vezes a intenção pode ser para querer se promover. Muitas vezes a intenção pode ser para querer alcançar algo em benefício próprio. Então, Deus vai receber aquela ação? Ele não vai receber. E muitas vezes nós julgamos pela aparência. Nós julgamos precipitadamente. A Bíblia fala, é precipitado dizer santo é. Porque somente Deus, ele tem esse poder para saber o que está no nosso coração, qual é a intenção. A Bíblia diz que os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então Deus, ele sabe a intenção. E aquilo que nós fazemos, nós iremos receber o fruto. Nós iremos receber as consequências. A Bíblia fala aqui que o Senhor ele vai dar a cada um segundo o seu proceder. Mas o proceder honesto, né? O proceder de dentro. Qual é a intenção? Né? Então, às vezes nós podemos até querer manter a aparência diante das pessoas. Mas nós não vamos jamais passar desapercebidos diante de Deus. E muitas pessoas elas têm vivido de aparência e muitas vezes fazendo o esforço de querer aparentar, mas para receber a aprovação do homem e está sendo reprovado por Deus, porque o Senhor conhece o coração, Ele conhece as nossas intenções. É por isso que o próprio Deus fala que o coração ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas Deus esquadrinha os corações. Isso é algo tão interessante que lá no Salmo 139, né, Davi, ele fala, Senhor, tu me sondas, tu me conheces, você sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, né? Então, Deus, ele conhece o íntimo do nosso ser e ele faz uma oração, Senhor, olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Ou seja, existem coisas que estão escondidas no nosso coração, que muitas vezes nem nós sabemos.
Por isso, a necessidade de chegar diante de Deus e entregar o nosso coração para que Deus venha realizar a obra. Porque Ele sabe o que está no nosso coração. Muitas vezes estamos cegos pela religiosidade, estamos cegos pela arrogância, estamos cegos pela prepotência, estamos cegos, não percebemos. Mas a partir do momento que nós chegamos diante de Deus, Ele é a luz. Jesus, né, o Senhor Jesus, a Bíblia fala que Ele é a luz dos homens. Então, na luz vai ser manifesto aquilo que está em oculto. Para quem? Para nós, mas não os olhos de Deus. Então, né, nós estamos num tempo em que a igreja de Jesus está sendo convocada para se posicionar diante da situação. Mas não apenas para orar e interceder, mas sim para se revestir da santidade, mas sim para se preparar para o seu noivo. Nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo e nós sabemos que o noivo está à porta. Nós não sabemos qual é o dia que ele vai voltar. Exatamente. Mas através das escrituras nós podemos conhecer os sinais. E assim, digamos, ele pode voltar daqui a 10 anos, mas de quantas pessoas Jesus já voltou, né? Eu vi até uma pregação que fala assim que nós temos uma senha, a gente nunca sabe quando vai chamar o nosso nome. Então, Jesus pode voltar para mim daqui a pouco. Como é que eu vou estar? Como vai estar as minhas vestes? Como vai estar o meu coração? A mesma coisa as outras pessoas. Então, nós necessitamos colocar verdadeiramente a nossa vida diante de Deus. A oportunidade é hoje. Nós estamos aqui iniciando esse estudo e conhecendo na palavra os versículos que falam sobre o coração. Em Provérbios, eu vou ler aqui rapidinho, mas eu também vou sempre falar sobre isso aqui. Provérbios, capítulo 27, versículo 19, ele fala: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, quando a pessoa ela se apoia, né, ela vai querer ver o reflexo do rosto. O que ela está vendo? O que é o rosto dela? É como se quando nós vamos para frente do espelho, nós estamos vendo exatamente o que está na nossa face, certo? Assim o coração do homem ao homem. Se o homem está andando com Deus, no coração do homem vai ter os desígnios de Deus. Se o homem está afastado do Senhor, ali está o reflexo. O coração é o reflexo de como nós somos, do que estamos sendo diante de Deus. Então, é muito importante, irmãos, nós ouvirmos essas palavras para que a gente não venha ser enganado, para que a gente não venha levar uma vida desapercebida, mas sim que nós venhamos fazer aquilo que a palavra do Senhor fala: orai e vigiai. Orar sempre, porque a oração é o instrumento, é o vínculo nosso com Deus, né? Porque nós falamos com Deus através da oração, Deus fala conosco através da palavra, Ele pode usar um louvor, Ele pode usar alguém, né? Mas sempre ali na palavra dEle. Então, a oração ela é importante, mas é necessário a gente se policiar, é necessário a gente sempre estar se examinando. Veja bem, por que é importante a constância de estar na presença de Deus? Porque assim como nós sempre estamos ali tomando banho, né? Eu não vou tomar banho só uma vez por semana. Eu não vou ali ficar um mês sem tomar banho, vou ficar suja. Por quê? Porque eu estou exposta às coisas externas. A mesma coisa é a nossa vida espiritual, nós estamos expostos. A igreja está exposta hoje, então é necessário a gente sempre estar debaixo dessa cachoeira, é necessário a gente sempre estar se lavando. E como é que nós nos lavamos? Jesus nos ensinou: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Você quer se lavar? Quer lavar o coração? Se coloque diante da palavra de Deus, ouça a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala: colhei com mansidão a palavra que em vós está sendo implantada. Colha a palavra de Deus, não despreze a palavra do Senhor. Jesus tem falado conosco, Ele está nos chamando para uma mudança profunda. Lembra do profeta Samuel? Quando ele foi designado por Deus, né? O Senhor deu uma missão para ele, ungiu o rei de Israel. Pelo Samuel, jamais ele escolheu Davi. Ele ia escolher lá o grandão, o filho grandão lá de Jessé, Eliabe, não é isso? Por quê? Porque ali o profeta Samuel, aprendeu uma lição com Deus.
E através do que Deus ensinou para Samuel, nós aprendemos. Ele falou assim, o homem olha a aparência, eu olho o coração. Quem olha para a aparência é o homem. Deus não vê como o homem. E ele nos ensina hoje a olhar para dentro, porque é aqui dentro que ele olha o nosso coração. A intenção, aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, aquilo que somos quando ninguém está vendo, mas nada disso passa desapercebido aos olhos do Senhor. Amém? E para terminar essa palavra, espero não ter desmarcado aqui. Acabei de desmarcar, nós vamos fazer a oração. Irmãos, vai anotando aí as referências. Anote que nós vamos passar aqui a semana toda meditando essa palavra. Eu confesso para os irmãos que eu pensei até assim, não, eu falei com Deus, Senhor, eu vou fazer um estudo, um dia sim, um dia não. E Deus falou, não, deixa eu fazer só no domingo mesmo. Sabe por quê? Nós vamos ter uma semana para refletir nessas palavras que o Senhor está nos dando. E você pode ter certeza, Ele vai te dar mais palavras ainda, para que a gente venha refletir, venha meditar. Ó Senhor, cadê? Acabei desmarcando aqui. Fazer a oração já. Vamos agora sim. 2 Coríntios 5, 11. Tá aqui. Era outra palavra que eu ia falar, mas o Senhor mandou entregar essa aqui, então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, ele fala: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém? Eu quero convidar você a... Assim, eu sei que foi dado aqui muitas referências, mas que nós venhamos essa semana parar para meditar muito mais sobre o que a Bíblia está falando aqui, sobre o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus, porque como eu falei no início, quando o pecado ele entrou na humanidade, ali houve uma quebra de relacionamento, mas esse relacionamento ele foi estabelecido através da aliança que Jesus fez, através do seu sangue. Ele fez essa aliança, ele nos reconciliou novamente com Deus. E nós somos a igreja do Senhor. A Bíblia fala aqui que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E ele fala que que Cristo se entregou por nós sem pecado, né? Ele se entregou no nosso lugar e ele fala: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, nós somos justiça de Deus por causa de Jesus. Amém? Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos a justiça de Deus. E a justiça de Deus, quando ela vem sobre nós, ela vai trazer essa mudança. Amém? Jesus é a mudança que nós precisamos. O Senhor Jesus, ele é aquele que tem o poder para mudar o nosso coração, transformar esse coração. E a palavra do Senhor fala: da qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebeis em vão a graça de Deus. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Então essa palavra, ela veio para despertar no nosso coração que Deus está nos dando a
a oportunidade de receber o conhecimento de quanto é importante manter o nosso coração diante de Deus, manter um coração puro diante da presença do Senhor. Que nós recebemos a oportunidade de receber a salvação. Você que está longe, você que está distante, Jesus está te chamando, volta, volta, eu estou te dando oportunidade. Eu te dei o livramento, você que recebeu um livramento de acidente, de morte, é Deus te dando oportunidade para você voltar. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da oportunidade. Nós não podemos esperar, daqui a uma semana eu vou ver isso, daqui a uma semana eu vejo como é que eu vou parar para meditar na palavra, vou primeiro aqui organizar minha vida. Não, nós temos que ter pressa para estar na presença de Deus. Nós temos que ter pressa de colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós não sabemos quando vai ser o último dia que nós vamos ouvir uma palavra do Senhor. Eu não estou aqui para assustar ninguém, amém? Eu não estou aqui para dizer, esse aqui é o meu último dia, não. Mas existem coisas que não cabem a nós, né? Não está no nosso poder, no nosso domínio, saber o que vai acontecer daqui a pouco. O dia do amanhã pertence a Deus. Mas nós vemos que nesse momento o Senhor está entregando algo a nós. Ele está nos chamando para entender que o coração do homem é corrupto e por isso existe uma necessidade de uma mudança verdadeira, a mudança de dentro para fora. Não é algo que a gente vai ficar investindo para mudar o exterior, para chamar a atenção dos homens, não. Deus vê de forma diferente. E no decorrer dos estudos nós vamos ver mais versículos, né? Hoje foi o início. Então que essa semana nós possamos meditar nessa palavra e lembrar que nós somos a igreja e Jesus está nos chamando para que nós venhamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, lavar o nosso coração. O Senhor Jesus fala que para que a gente venha o quê? Ouvir e entender. Então, ouça e entenda. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Senhor está falando conosco hoje. Hoje é o dia de pararmos e ir para a presença de Deus e colocar o nosso coração diante dele. Eu sei que às vezes a gente meio que perde o tempo, assim, né? Tudo controlado aqui o tempo. Tinha muitas outras coisas para falar, mas eu creio que Deus ele está no controle de tudo. Eu creio que o que ouvimos hoje é exatamente o que o Senhor queria falar ao nosso coração. Às vezes a gente faz aqui um cronograma, faz umas anotações, mas quem dá a última palavra é Deus, é o Espírito Santo. Ele sabe como nos alcançar. Amém? Então, que nós venhamos hoje se voltar para Ele. Que nós venhamos hoje buscar em Deus essa mudança. Se tem raiz de amargura no nosso coração, isso contamina a nossa vida, isso vai contaminar também outras pessoas, porque quando nosso coração está sujo, nós vamos falar palavras ruins, e essas palavras ruins podem contaminar o coração também de outras pessoas, e nós somos servos e servas de Deus, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós temos que parecer com o nosso Pai, amém? Deus ele fala, sede santos como eu sou santo. Então, o que nos torna filhos de Deus é crer em Jesus. E crer em Jesus também é obedecer a sua palavra. E que nós venhamos hoje ser obedientes à palavra do Senhor. Que nós venhamos hoje ter essa pressa de se voltar para Ele. De ter um coração necessitado. Senhor, eu preciso dessa mudança. Eu preciso desse novo coração. Amém? Então eu quero convidar agora você a fazer essa oração. Eu tinha uma música aqui para colocar, mas eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou postar ela aqui. Foi interessante, eu estava ouvindo umas músicas aleatoriamente, e aí a melodia me chamou a atenção. E quando eu fui olhar a letra, era exatamente a palavra, tá bom? Mas, se o Senhor permitir, nós vamos colocar e vamos fazer a oração agora. Vamos apresentar a nossa vida a Deus. A palavra do Senhor fala que Deus não rejeita um espírito contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que deseja. Ele não vai te rejeitar. Nesse momento você pode estar recebendo essa palavra, aí você pode falar, poxa, minha vida está toda destruída, eu estou sujo, eu estou assim, eu não sou merecedor. Mas se Deus está falando com você, é porque Ele está te chamando, e não importa como você está. O que Ele não quer que você permaneça, Ele não quer que nós venhamos permanecer como estamos. E Ele fala, venha como estás, não importa como você está, somente venha a Ele. Porque Ele diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus é o que mais nós precisamos.
Se tem uma necessidade hoje que nós temos que ter na nossa vida, além, né, das bênçãos, às vezes a gente fala, Senhor, eu estou precisando de um milagre, estou precisando da cura, estou precisando da prosperidade, mas que a nossa maior necessidade seja a necessidade de estar na presença de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele nos ensinou algo tão importante e nós precisamos confiar nessa palavra. Ele diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Um coração transformado é um coração obediente, é um coração sensível ao do Espírito Santo. E Deus, ele não rejeita um coração que teme a Ele. Então, a nossa maior necessidade, mais do que as bênçãos, é receber hoje o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está sobre nós, através da palavra. Então, vamos fazer essa oração no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Aí onde você está, você que você está com a sua família. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Não tenha pressa nesse momento de abrir o seu coração. Eu sei que depois você vai se sentir mais à vontade em ficar no seu quarto, em ficar num lugar isolado, para você ficar à vontade para se abrir, mas nesse momento, aí onde você está, você pode abrir o seu coração a Deus, e no decorrer do dia você pode ter outros momentos na presença do Senhor. Só não tenha pressa nesse momento de sair da presença dele, porque aí onde você está, ele está aí do teu lado, ele está aí com você. Ele está aí para te ouvir, ele sabe o que você está passando, aquilo que muitas vezes você não consegue falar com as pessoas, você não consegue explicar a dor que você está sentindo, mas ele sabe, ele quer te dar um coração novo, ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te fazer nascer da água do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala que Ele veio para trazer uma vida e vida com abundância. Oh, aleluia, nós podemos receber essa nova vida. Oh, aleluias. Vem, Espírito Santo, nessa hora, visita o nosso coração. Venha, Pai, tocando no mais íntimo do nosso ser e vai tirando, Senhor, tudo que não te agrada. Peça perdão a Ele se você sente essa necessidade. Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa pelas vezes, Senhor, que eu te entristeci, pelas vezes que eu desejei agradar mais o homem do que ao Senhor, pelas vezes que eu me importei mais com a aparência do que com as coisas, Senhor, do teu reino. Oh, meu Deus, venha, venha, Senhor, lava, peça para Ele agora, lava o meu coração, Jesus, lava o meu coração. A tua palavra diz que ainda que nossos pecados, eles sejam vermelhos como escarlate, mas eles se tornarão brancos como a neve. Oh, tu tens o poder de nos lavar, tu tens o poder de nos purificar, aleluias, aleluias. Venha, Senhor, sobre esse coração rendido a ti. Venha sobre esse coração que deseja a tua presença, esse coração, Pai, que está cansado, está abatido, está embrutecido. Vem, Senhor, quebranta agora o nosso coração. Oh, aleluia. Cante essa música a Ele. Eu não sei se você conhece a letra, se você não conhece, medita nessa letra, mas se você sabe, cante a Ele agora. Aleluia. Me dá, Senhor, um novo coração. Diga a Ele, eu quero sepultar o meu querer. Eu quero sepultar o meu querer. Minha alma está tão triste. Minha alma está tão triste, pedindo seu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Preciso, meu Senhor, ouvir tua voz. Preciso, meu Senhor, ouvir tua voz. Dizendo, filho, eu estou aqui. Dizendo, filho, eu estou aqui. Deus está aí com você, creia nisso. Sentir o teu carinho, sentir o teu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Chama Ele, vem, meu Senhor. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com teu Espírito envolver a minha vida e o meu ser. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com teu Espírito envolver. Eu quero entregar em teu altar o meu viver. De que Ele quer entregar.
Quero entregar em teu altar o meu viver. Vem, Senhor, vem nessa hora, Santo Espírito de Deus. Sopra o teu fôlego de vida sobre nós. Sopra, Santo Espírito de Deus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aqui está a tua igreja que clama. Nós não estamos pedindo ouro nem prata. Nós estamos pedindo aquilo que o Senhor quer nos dar. Esse novo coração. Um coração sensível. Um coração que venha verdadeiramente atender o teu chamado. A tua palavra diz que o coração do rei na mão do Senhor, o Senhor inclina para onde o Senhor quer. Então receba agora, entrega agora o seu coração a Deus. Recebe, Senhor, meu coração. Recebe, Pai, a minha vida. Faz a tua vontade, faz o teu querer. Me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas necessidades. Diga a Ele, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso de Ti, ó Deus, venha, venha nessa hora. O Senhor trouxe a palavra, o Senhor trouxe a oportunidade hoje. Hoje é o dia da salvação. Ó, o Senhor nos chama para ser embaixadores do reino. O Senhor nos chama para ser cooperadores. Oh, aleluias, mas é necessário termos esse coração, um coração voluntário em se entregar. Ó, venha, venha, Pai, eu creio, Senhor, que esse é o tempo que o Senhor está preparando a tua igreja. O Senhor nos chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. É necessário, Senhor, que os filhos de Deus venham se manifestar nesse tempo. E aqui estão teus filhos que creem no teu nome, Senhor. Estamos aqui para pedir, venha, realiza a mudança, traga a tua presença. Levanta aquele que está caído, Senhor. Levanta aquele que está prostrado. Aquela pessoa que já até pensou em desistir da sua própria vida. A esperança do Senhor está sobre nós, a esperança, porque a tua palavra diz que até a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará, e a tua palavra é a água que nos lava, a tua palavra que nos lava, a tua palavra que nos convence, é a tua palavra que fortalece a nossa vida. A tua palavra diz, Senhor, que a palavra que vos tenho dito, Jesus falou, a palavra que eu tenho dito são espírito e são vida. E hoje nós recebemos a vida do Senhor através da palavra. Oh, aleluias. Desperta a tua igreja, Senhor. Peça para Ele, desperta meu coração. Desperta-me, Senhor. Desperta-me antes que seja tarde, desperta-me, Senhor, antes que eu perca a oportunidade, que eu não quero perder a oportunidade de estar contigo, eu não quero perder a oportunidade da salvação, eu não quero perder a oportunidade de viver o propósito que o Senhor tem para mim. Oh, me ajuda, me ensina a valorizar o teu reino, me ensina a buscar em primeiro lugar o teu reino, a priorizar a tua presença, a priorizar o relacionamento com o Senhor. Jesus nos ensinou que as outras coisas vão ser acrescentadas, as bênçãos irão nos alcançar, mas é necessário que o principal venha sobre nós, que é a alegria da comunhão. Coloca, Senhor, o amor no nosso coração, nos ensina a amar o Senhor, porque quando nós amamos ao Senhor, nós também vamos amar as pessoas. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda, Senhor, a ter um coração. Oh, Senhor, nos ajuda a ter um coração, tem misericórdia. Nos ajuda a ter um coração segundo o teu. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluias. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao seu. Peça para Ele, dai-me um coração. Dai-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao seu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao seu. Aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Oh, glórias a Ti. Louvado seja Teu santo nome. Louvado seja Teu santo nome, Senhor. E na Tua presença nós queremos aproveitar a oportunidade
de pedir que o Senhor venha com a tua misericórdia, venha com o teu socorro sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, diante desse cenário que estamos vivendo, que o Senhor venha dar vitória ao teu povo. Senhor, venha, Pai, visita os hospitais, visita, Senhor, as UPAs, as UTIs, visita, Senhor, aquela pessoa, Pai, que não tem quem o ajude, mas o Senhor é o socorro bem presente na tribulação. Venha, Senhor, venha, Pai, paralisa, Senhor, a ação desse vírus, paralisa a ação desse mal, paralisa, Pai, toda a obra do inferno, no nome do Senhor Jesus. A igreja está aqui de pé, a igreja está aqui buscando ao Senhor, esse é o nosso papel da intercessão. Então nós clamamos agora, a tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e nós pedimos ao Senhor, venha, vem com a tua misericórdia, Senhor, sobre aqueles que estão sofrendo, sobre aqueles, Senhor, que estão no leito agora, aquela pessoa que ainda não recebeu o Senhor. Não deixe que essa pessoa parta, Pai, sem te conhecer, sem te aceitar, sem receber a palavra da vida. Venha, venha, Senhor, visita, Senhor, os lares, visita, Senhor, aqueles profissionais que estão na linha de frente, Senhor, venha, Pai, ajudando eles, trazendo a proteção, trazendo o livramento, no nome do Senhor Jesus. Venha sobre a nossa cidade, o sistema de saúde está entrando em colapso, Senhor, venha com a tua provisão, intervenha, Pai, nessa causa, nós clamamos no nome de Jesus. Intervenha, Senhor, aqueles que agora estão orando por alguém, você que conhece alguém que está doente, ore agora por essa pessoa, ore agora e determine a cura, determine a libertação. Determine agora o milagre em nome de Jesus. Nós determinamos, Senhor, o milagre sobre esse meu irmão, essa minha irmã que está padecendo com essa enfermidade, Senhor. Nós determinamos a cura, nós determinamos, Senhor, a vitória, que o teu nome seja glorificado. Venha, Senhor, venha sobre cada vida, Pai. Ó, socorro nosso, Senhor, é o socorro bem presente na tribulação. E nós pedimos, Senhor, venha, Pai. Eu creio que o Senhor tem uma resposta diante disso. Eu creio que o Senhor já está trabalhando ao nosso favor, Pai, porque não existe remédio, não existe, Senhor, nada tão eficaz quanto o teu poder, Senhor, sobre nós. Por isso, venha, Pai, porque o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, aleluias. Venha, Senhor, sara o teu povo, sara essa nação, Pai. Sara, Pai, não só o corpo, mas sara o coração, os corações feridos, os corações magoados. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos nesse momento entregar a nossa vida, o nosso coração em tuas mãos e pedir que a cada dia mais nós venhamos estar disposto a estar na tua presença, a permitir ser moldado por ti. Que cada dia o nosso coração venha desejar aprender mais a tua palavra. Que nós não venhamos desprezar o Senhor. Ó Senhor, inclina o nosso coração para onde o Senhor quer. E nos ajuda a vencer as distrações, todo impedimento que muitas vezes tem nos tirado da tua presença. Às vezes nós tiramos mais tempo para o entretenimento, para as redes sociais, para as outras coisas que não edificam a nossa vida. Mas, meu Deus, que a partir de hoje o nosso coração venha ser sedento da tua palavra e que nós não venhamos ter pressa de sair da tua presença. Senhor, abençoe cada lar, Senhor. Abençoe os familiares, Senhor, dos meus irmãos. Guarda-nos, livra de todo o mal, livra do homem violento, do homem sanguinário, da peste perniciosa. A tua palavra diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda e assim nós tomamos posse. A tua palavra diz que nós e a nossa casa servindo ao Senhor, nós tomamos posse dessa promessa, crendo que muito mais o Senhor fará. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque a tua presença está sobre nós. É o que pedimos também, continue conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja teu nome, toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração seja dada a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Nós estamos aqui estamos com a igreja aberta em determinados horários, tá bom? Hoje nós abrimos das 7h30 até 9h30. E vamos abrir à tarde de 5h30 até 5h30 da tarde até 7h30 da noite, né? 19h30. Então, se você quiser vir aqui na igreja, nós temos os livros, tem irmãos que estão vindo pegar livro para ler. E nós estamos aqui também para atendimentos individuais. Você que
pode nos ajudar com o alimento não perecível. Nós estamos arrecadando alimento para ajudar os irmãos que estão precisando, tá bom? Nesse momento a igreja está unida, não apenas na oração, mas também nas ações sociais. E eu quero pedir algo para você: compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que outras pessoas elas vão ser alcançadas. Anote as referências. Você que tem Bíblia, pastor, eu não tenho Bíblia, você pode entrar com uma mensagem. Eu vou te ajudar a baixar um aplicativo da Bíblia, que é um aplicativo que eu uso. Você não precisa pagar nada, mas não fique sem ter contato com a palavra de Deus. Não fique a semana toda longe do alimento espiritual. Eu não falei todos os versículos que eu ia falar hoje. Se o Senhor nos der oportunidade, né, se for a vontade dele de dar continuidade, na próxima semana nós vamos falar mais coisas. Foi a introdução, né, nós vamos nos aprofundar melhor. Então não perca o estudo essa semana toda. Medite na palavra, Deus vai te dar outras palavras, sabe? Esse é o momento da gente meditar na palavra de Deus e pedir: Senhor, abre os meus olhos, porque, irmãos, olha, tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo e nós não podemos ficar desapercebidos. Nós somos a igreja de Jesus. A igreja, nesse tempo, vai ser muito usada por Deus, né? A voz que clama. Enquanto o Senhor Jesus não levar a sua igreja, enquanto ele não voltar, é nosso papel, é nossa responsabilidade orar, é nossa responsabilidade ajudar, é nossa responsabilidade interceder, tá bom? Ajudar como podemos, interceder. Quem está intercedendo está ajudando, tá bom? Então, assim, que a gente venha a ter esse despertar de Deus. Sabe, quantas vezes eu fiz a oração, eu me sentia fria diante de Deus e eu clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tira essa frieza espiritual, tira, Senhor, esse desânimo, esse negócio que eu vou ler a Bíblia, dá sono, eu vou assistir uma pregação, parece que eu fico agoniada, eu quero logo que termine, né? Aí quando eu ia fazer outras coisas do mundo, cadê o sono? Cadê o desânimo, né? Ficava, quando eu via o tempo passava. Então, isso daí é a carne que está dominando. Então, quando nós vamos romper com a carne, nós vamos enfrentar uma luta no início, até o espírito ser fortalecido. Quando o espírito está fortalecido, né? Então fica mais fácil nós renunciarmos à vontade da carne, né? Por exemplo, quando eu estava fazendo o estudo da palavra, eu fui dormir quase 4 horas da manhã. Quando a gente deixa, a gente vai embora. Mas é melhor a gente estar com a palavra de Deus, se alimentando, do que estar perdendo tempo com aquilo que não vai nos ajudar em nada. Amém? Então, é isso. Deus abençoe. Vários irmãos entraram, deram mensagem aqui. A pastora Luz entrou também depois. Amém? E assim que terminar aqui a live, depois eu vou colocar as referências. Você que não pegou as referências, eu vou deixar anotado igual foi na sexta-feira. Vou fazer o culto online na terça ou amanhã, a primeira parte daquele estudo do cego de nascença. Tem ali uma revelação da parte de Deus, principalmente para a família, tá bom? Principalmente para a área da família. Nós temos que olhar para a nossa família não com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Porque assim, Deus, ele é diferente de nós. Então, quando ele nos transforma, nós vamos ter muitos atributos dele. Amém? Então, nós vamos ter a visão do Senhor. Então, nós podemos olhar sempre para a nossa família com um olhar diferente, com o olhar da graça, da bênção. Deus abençoe. Você que não compartilhou, compartilhe. Amém? E fique na paz. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Eu espero não ter esquecido nenhum recado, tá bom? Mas qualquer novidade eu vou postar no grupo da igreja, eu vou postar aqui na página, então fiquem ligados. Você que ainda não curtiu a página da igreja, curta e siga, tá bom? Forte abraço e até logo. Deus abençoe.